Fala, meu povo, aqui é Davidson Peixoto e vamos aqui começar mais uma live falando do Cruzeiro. Peço licença para entrar na sua casa com todo carinho e todo respeito para a gente falar do nosso cabuloso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude a crescer. Assine o sininho, vai lá, se inscreva no canal, compartilha, ajude a gente a crescer, @República do Cabuloso. Estamos também no TikTok e no Instagram, contamos com vocês. Então, galera, antes da gente começar a falar do Cruzeiro, eu queria começar essa live falando, agradecer, na verdade, uma live de agradecimento. Essa eu queria compartilhar para vocês, que essa é a primeira live que, graças a Deus, eu consigo transmitir como oficialmente um jornalista esportivo. Sim, agora sim, eu sou um jornalista esportivo, estou amparado pela lei, já tenho a minha credencial junto à Associação dos Cronistas Esportivos, estou apto para trabalhar nos estádios, em breve a gente vai estar gerando conteúdo aí direto do Mineirão e outros estádios do Brasil, de Minas Gerais e do Brasil afora, para a gente trazer o melhor conteúdo para vocês, né, para trazer coisas de mais qualidade, para você, torcedor, se sentir perto ali do Cruzeiro, dos bastidores do Mineirão, de outros estádios. Então aguardem que ele vai vir novidade. Mas para alcançar essa conquista, eu não posso aqui deixar de agradecer algumas pessoas que colaboraram muito. Então primeiro a gente agradece a Deus, claro, porque sem ele nada vai para frente, né? Sem Deus a gente não sai do lugar. Então Deus sempre em primeiro lugar, agradecendo a Deus acima de tudo. E também as pessoas, né? Anjos que Deus coloca na vida da gente, como em forma de pessoas. Agradecer minha família, meu pai, minha irmã, pelo apoio de sempre, as pessoas que estão comigo. E agradecer em especial duas pessoas. Primeiro, o meu amigo Alisson Wagner, doutor Alisson da AWF, que me ajudou em todo esse processo para mim conseguir essa licença para trabalhar como jornalista. Agradecer também o Túlio Belotti da 3VL pelo apoio, pelas portas abertas que ele me deu através da 3VL para eu também conseguir o meu ingresso na Associação dos Cronistas Esportivos. Então, assim, foram duas pessoas fundamentais para mim. Agradecer também, paralelamente, o meu amigo Juninho, meu amigo Júnior Duarte, que também sempre me apoiando, sempre me ajudando. Obrigado por todos vocês que colaboraram para que eu pudesse hoje ser um jornalista licenciado. E agradecer a todos os meus amigos, não dá para citar o nome de todo mundo, que é muita gente, mas todo mundo que destinou um pouquinho do seu tempo para estar vindo aqui, para assistir o vídeo, para ouvir a gente falar, é muito bom. Agradecer muito também o João Pedro e o João Tadeu, são meus primos, está comigo desde o início aqui desse projeto, desde o dia que eu entrei em contato com eles, vamos fazer um canal no YouTube, vamos, nos bastidores, todas as lives que a gente faz, se não tiver o dedo ali do João Pedro e do João Tadeu, na edição dos vídeos, né, em toda a parte técnica, não tinha como a gente conseguir essas lives. Então, assim, é muita gente que eu tenho que agradecer muito aí, é uma equipe, né, é um trabalho em equipe. Às vezes eu apareço mais aqui, mas vocês não sabem, tem gente aqui nos bastidores que trabalham muito, que contribuem muito aqui para que esse canal possa funcionar. Né? Agradecer a todo mundo, nós chegamos a 10 mil visualizações no canal, para mim foi uma surpresa muito positiva, um canal novo, a gente sabe da concorrência, tanta gente falando do Cruzeiro, tanta gente aqui tendo a mesma paixão, tendo a mesma convicção, buscando o seu espaço também junto ao Cruzeirense, e a gente chega a 10 mil visualizações. Para mim, assim, é uma vitória muito grande, né? Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe muito. E agora vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que ontem conheceu a sua terceira derrota consecutiva para a equipe do Palestino do Chile, gente. Palestino, só para vocês terem uma ideia, o Palestino não é nem a terceira maior força do Chile. E olha que o futebol chileno não é isso tudo, né? Os cruzeirenses aí mais raízes, né? Galera que nasceu ali na década de 80, na década de 90, devem lembrar de muitos duelos do Cruzeiro contra a Universidade de Chile, contra o Colo-Colo principalmente, semifinal de Libertadores, quartas de final de Supercopa nos anos 90, né, extinta Supercopa. Cruzeiro e Colo-Colo fizeram grandes duelos, depois a Universidade do Chile também foi adversário do Cruzeiro na Copa Libertadores. Mas ontem o Cruzeiro enfrentou o modesto Palestino, um clube
mediano do futebol chileno, que está disputando a Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro, mais uma vez, saiu derrotado. Aí entra aquele ponto de interrogação na cabeça do cruzeirense, né? O que está acontecendo com o Cruzeiro? Né, o Cruzeiro nos últimos acho que desde julho do ano passado, o Cruzeiro conseguiu fazer 2 jogos bons, né? O Cruzeiro fez um jogo bom contra o Botafogo lá no 27 de julho e fez um jogo bom contra o Bahia na semana passada. 2 jogos marcantes, 2 jogos muito bons, que deixou o torcedor animado, mas a maioria dos jogos, os demais jogos, o Cruzeiro, mesmo nos jogos que venceu, o time do Cruzeiro foi muito mal, foi muito ruim, e alguma coisa está acontecendo. Então, como a gente vive de Cruzeiro, a gente estuda Cruzeiro, comecei a tentar entender o que poderia estar acontecendo com o Cruzeiro, até mesmo para passar uma informação mais convicta aqui no nosso canal, para quem está aqui assistindo a gente. Então, para fazer isso, cara, eu fiz uma viagem no tempo. Eu voltei um tempo atrás, voltei lá em dezembro de 2021. Dezembro de 2021. O Cruzeiro vinha de 2 anos de Série B, o 2021. O clube falido, quebrado, sem dinheiro para pagar contas básicas, como salário de funcionário, manutenção de centro de treinamento, água, energia elétrica, internet. O Cruzeiro passava ali, naquele momento, a pior crise da sua história. Né? Para muitos, o Cruzeiro não ia suportar, e não ia mesmo, ia fechar as portas. O clube estava muito perto da falência. E aí aparece um salvador da pátria, né? O Ronaldo Luiz Nazário de Lima, vulgo Ronaldo Fenômeno, né? Começou sua carreira profissional jogando pelo Cruzeiro, apareceu aqui no início da década de 90, no finalzinho de 92, no ano de 93 ele se consolidou como titular do Cruzeiro, e em 94 ele seguiu a vida dele no futebol, aí dispensa comentários e apresentações, né? Multicampeão por onde foi, ganhou 2 Copas do Mundo, está aí entre os maiores jogadores da história do futebol brasileiro, e o Ronaldo volta ao Cruzeiro, quando ele sai daqui no meio do ano de 94, ali na abertura da janela europeia em 94, logo antes acho que pós-Copa do Mundo, né, logo que o Brasil volta com o tetracampeonato, e o Ronaldo vai para os Estados Unidos, ele faz parte do grupo que conquista a Copa do Mundo em 1994, ele volta da Copa, se despede ali como jogador. Naquele momento foi a maior venda da história do Cruzeiro, 6 milhões de dólares que o Ronaldo foi para o PSV da Holanda, e depois do jogo contra o Botafogo, foi o último jogo que ele fez, o Cruzeiro empatou 1-1, e o Ronaldo fez o gol daquele jogo, e na entrevista ele disse para os repórteres que ali estavam, que ele voltaria para o Cruzeiro um dia, né? E ele voltou para o Cruzeiro lá em 2021 como gestor, como dono do clube. O Cruzeiro ele faz a transição de associação para a SAF, e o Ronaldo ele se torna o dono da SAF, e o Ronaldo chega com uma equipe profissional, uma equipe questionada no primeiro momento, mas muito profissional, muito competente. O Ronaldo vê a situação que o Cruzeiro está, e ele faz um plano de ação para que o Cruzeiro consiga voltar a ser o Cruzeiro. Só que esse plano de ação ele é para um médio e longo prazo. O Ronaldo nunca iludiu o torcedor do Cruzeiro. Né? Fez um time logo no primeiro ano de gestão, colocou as contas em dias, voltou a dar estrutura de trabalho para os funcionários do clube, incluindo os jogadores, comissão técnica, montou um time para a disputa da Série B e montou com muita excelência, trouxe jogadores pontuais, dispensaram jogadores pontuais, criou-se um elenco operário, né, aquele elenco trabalhador, um elenco mesmo com cara de Série B, para viajar o Brasil aí para esse interior do Brasil, e jogos que a gente sabe que exigem uma disposição física muito grande, e o Cruzeiro fez ali uma campanha impecável, e para muitos aí a Série B mais difícil da história, né? E o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco e Bahia foram os 4 que subiram, ainda muita gente grande ficou de fora, né? Naquela Série B daquele ano. E o Ronaldo, ele vem, traz o Cruzeiro, devolve o torcedor do Cruzeiro a esperança que o Cruzeiro seria de novo aquele grande time, aquele clube vencedor, acostumado a grandes conquistas, a competições internacionais. E nós, torcedores, né, vou me incluir, eu também sou um torcedor apaixonado pelo Cruzeiro, a gente acaba indo na onda, se iludindo, a gente acha que tudo é muito fácil, é como se o futebol fosse o jogo de videogame, o FIFA,
o PES, né, que você vai lá e contrata o jogador e coloca para jogar e ganha o jogo, e é muito rápido, e o futebol não funciona assim, né, o futebol ele não funciona dessa forma. E o Ronaldo sabia muito bem disso, tanto é que ele fez esse planejamento, e para o ano de 2023 a ideia era o Cruzeiro que se consolidar na Série A do Campeonato Brasileiro, foi feito. A ideia era que o Cruzeiro negociasse todas as suas dívidas e entrasse para... eu esqueci agora, desculpa, gente, eu esqueci. Mas o Cruzeiro negocia as suas dívidas, né? O Cruzeiro ele consegue se equilibrar financeiramente, com muitas dívidas, mas ele consegue esse equilíbrio. E o Cruzeiro consegue uma vaga para a Sul-Americana de 2024. Só que o torcedor exigente queria mais. Muita gente gritando fora o Ronaldo, porque os resultados não vinham. A galera, cada jogo que o Cruzeiro perdia era um pedido para o Ronaldo sair. 2023 foi um ano muito complicado, foi o retorno do Cruzeiro na primeira divisão, saída do Paulo Pesolano, outros técnicos não deram certo, veio o Pepa primeiro, depois veio o Zé Ricardo, as coisas não aconteceram, mas mesmo assim o Cruzeiro fez um ano de 2023, um ano respeitável, né, com um ano muito bom do Bruno Rodrigues, que foi até negociado depois com o Palmeiras, também era um jogador que não era do Cruzeiro, ele estava aqui por empréstimo. Aí o Cruzeiro vai para 2024 com um passo para frente de novo, tá? Onde o Cruzeiro consegue contratações pontuais, o Cruzeiro melhora aquele time de 2023, traz o Dinamo, faz um campeonato mineiro muito bom, o Cruzeiro, que em 2023 a gente não consegue chegar nem na final, fizemos um estadual muito ruim, mas 2024 faz um mineiro muito bom, termina a primeira fase como o primeiro colocado geral da competição, vai para a semifinal, classifica para a final, joga uma final contra o Atlético em 2 jogos muito equilibrado, faz o primeiro jogo lá na Arena MRV, empata lá depois de 2 vitórias consecutivas, né, de 2023 e 2024, que o Cruzeiro vence na Arena MRV, contra um adversário que naquele momento financeiramente estava melhor, estrutura, elenco, tudo era melhor do que o Cruzeiro, e o Cruzeiro foi lá e jogou de igual para igual em 2024, e chegou na final do Mineiro e acabou perdendo, e perder faz parte do jogo, mas o planejamento continuava. Né? A deixa negativa de 2024 da gestão Ronaldo foi a eliminação na Copa do Brasil. O Cruzeiro, surpreendentemente, perde para o Souza da Paraíba, não podia, foi um vexame, mas faz parte do futebol, infelizmente, ali aconteceu. E aí, cara, começa o Campeonato Brasileiro de 2024. O Seabra no comando, o Cruzeiro com um time de muitos operários, né, jogadores buscando espaço ainda no cenário nacional do futebol brasileiro, e as coisas começam a evoluir. O Cruzeiro tem uma campanha muito boa no primeiro turno, jogando no Mineirão. Se eu não me engano aqui, os 5 primeiros jogos o Cruzeiro vence como mandante. E aí a pontuação que foi feita naquele momento fez com que o Cruzeiro postulasse lá em cima entre os primeiros colocados, com aqueles times que estavam garantidos na Libertadores de 2025. E o Cruzeiro perfilou por muito tempo, né? Até que aconteceu um pouquinho de oscilação. Essa oscilação acontece quando tem uma mudança de dono, o Ronaldo anuncia a venda da SAF para o Pedrinho BH, e aí, na minha opinião, que começam as coisas erradas. Então, assim, eu vou pontuar aqui 5 responsáveis pela fase do Cruzeiro hoje. Vou começar com o número 1, Pedro Lourenço. Por que Pedro Lourenço? Primeiro, ele é o dono da SAF. Ele é um homem que toma decisões. Ele é o dono, ele é o cara que assina o cheque. Então, ele sempre vai ser o primeiro responsável em tudo de negativo que acontecer no Cruzeiro, como ele também vai ser o primeiro a ter mérito quando o Cruzeiro entregar conquistas, ok? Então, ele é o dono. O Pedro, quando ele chega, ele pega todo o trabalho do Ronaldo, todo o planejamento e faz assim, em bola, como se fosse um pedaço de papel e joga fora. E começa do zero, e não era para ser feito dessa forma. O Cruzeiro tinha um planejamento, o Ronaldo tinha um planejamento. E esse planejamento de futebol deveria ter seguido, deveria ter continuado o projeto. O Pedro Lourenço simplesmente ele chega, ele espera a primeira oportunidade, a primeira oscilação que o Seabra tem, que o Cruzeiro tem, ele demite o Seabra e ele já chega declarando que o Seabra não era um treinador da preferência dele, que o treinador dele era um treinador a nível nacional, um treinador mais vitorioso. Ele já começa desmerecendo um trabalho bom que o Seabra vinha desenvolvido. O Seabra estava num momento bom, tinha o grupo nas mãos. Chegamos então ansiosos com essa tal janela do dia 10, onde os reforços iam estrear. O Cruzeiro contrata Cássio, contrata o Matheus Henrique,
o Caio Jorge, que chegam aí nesse primeiro momento, tem a contratação frustrada do Dudu, né, que acabou não vindo, acabou tendo aquela reviravolta naquele momento, chegou anunciado, depois ele voltou atrás, não vem mais, aquela conturbação, mas aquilo foi passado porque o Cruzeiro vinha num bom momento, né? E quando o Cruzeiro começa a oscilar no Campeonato Brasileiro, já com esses reforços, eu acho que questão de adaptação, algumas declarações polêmicas do Pedrinho, né, Pedrão? O Pedrinho, pô, deu mole, aquela questão daquele áudio vazado, pô, que ele falou que contratou o jogador tem que jogar, aquilo ali pegou mal demais para a comissão técnica, mostrou que o treinador estava muito vulnerável, até que aconteceu a saída dele, só que ele deixa o Cruzeiro entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro numa situação muito favorável na Copa Sul-Americana. Se eu não me engano, o Cruzeiro tinha acabado de se classificar nas quartas de finais e ganhou acesso às semifinais. Então, ali começa o erro do Pedro Lourenço, né? Quando ele demite o Seabra, e ele tem essas polêmicas e ele traz o Diniz, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele traz o Diniz. Quando o Diniz chega, o Cruzeiro é classificado para a semifinal da Sul-Americana, em 8º lugar no campeonato brasileiro. Então, o Pedro Lourenço ele é culpado por ele não respeitar o que vinha dando certo com o Ronaldo. Eu acho que aquele projeto do Ronaldo, a maneira mais profissional que o Ronaldo estava fazendo a gestão do Cruzeiro, e mais pé no chão, com dinheiro, com o aporte do Pedrinho, eu tinha certeza que o Cruzeiro estava no outro patamar. Aí vem o segundo responsável, o número 2 da nossa lista de 5, que é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, ele é contratado pelo Pedro Lourenço, deixou claro o Pedro que o Alexandre Matos seria o CEO do futebol, o homem da confiança dele, o tomador de decisões, e colocou na carteira dele um cartão black sem limite, falou, vai gastar. E aí vieram todas as contratações que vocês estão vendo hoje, né? Umas contratações, no primeiro momento, todo torcedor empolgou, fomos lá, o Dudu veio dessa vez, aí veio o Gabigol, todo mundo fazendo ombrinho, até acho um grande jogador, e ontem jogou bem, na minha opinião, jogou bem, foi um dos poucos que salvaram ontem, só que acontece que vieram jogadores de contratações muito aleatórias, e deu para entender que o próprio Fernando Diniz, até então treinador, ele não participa dessas contratações, porque foram muito aleatórias, né? O Cássio, quando o Cássio é contratado pelo currículo dele, não pelo momento. O Cássio sai do Corinthians, o Cássio era reserva no Corinthians, e o Cássio só era reserva no Corinthians, não é porque o Cássio teve problema de relacionamento, que o Cássio enjoou de jogar no Corinthians, não teve nada disso. O Cássio perde a posição para o Hugo dentro de campo, por insuficiência técnica, que o Cássio perde a vaga dele como goleiro do titular do Corinthians. E ele, o vaidoso que é, um goleiro com o currículo que tem, pela história dele no futebol, ele entendeu que era o momento de mudar de ares e ser titular de um outro time grande no Brasil, veio a proposta do Cruzeiro, juntou a fome com a vontade de comer, e ele acabou vindo, o Cruzeiro carente, aquela saída do Rafael Cabral que não vinha bem, aquela situação toda, e acabou que o Cruzeiro trouxe o Cássio naquele momento, e a mesma coisa foi com o Gabigol, que não vinha bem no Flamengo. O recorte que a gente faz é a final da Copa do Brasil, que o Gabigol atua muito bem, faz 2 gols na decisão, ajuda o Flamengo a ganhar o campeonato, e ficou um recorte. Eu acho que também o peso cresceu também por ser em cima do maior rival, né? Isso acabou pesando também. Então, eu acho que faltou esse critério, faltou esse profissionalismo, essa conexão entre comissão técnica e diretoria na hora de contratar os jogadores, né? Talvez ali também não é muito do Matos. O Matos está muito ali anos 90 ainda, naquela época lá que a solução era contratar jogador midiático e tudo se resolvia. Naquela época até poderia ter dado certo, né? Eram torneios de tiro curto, eram vários torneios paralelos, mas eram todos curtos. Então, às vezes, você pegava um jogador com talento individual que fazia um gol ali de falta, ou uma jogada individual, e o time classificava, às vezes era até campeão, mesmo jogando mal, estava tudo certo. Só que isso não acontece mais. Hoje o futebol ele é um planejamento, e esse planejamento tem que ser bem executado. Aí eu vou para o terceiro culpado. Quem que é o terceiro culpado dessa história? Fernando Diniz. Fernando Diniz, ele acabou com o Fluminense. Ele conseguiu destruir a seleção brasileira. Agora, recentemente, o Dorival Júnior foi demitido porque a bomba caiu no colo dele. Ele destruiu o futebol da seleção brasileira. E ele veio aqui, ele conseguiu destruir o Cruzeiro, gente. O Cruzeiro regrediu com o Fernando Diniz
muito, não evoluiu nada. O Cruzeiro não fez um jogo bom no comando do Diniz. Pelo contrário, o que estava bom ele conseguiu destruir. O Cruzeiro, que tinha em 2023 a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, e era uma defesa modesta, né? Defesa que tinha Rafael Cabral, o William, Neres, se eu não me engano ali o Zé Ivaldo, em 2023, o Neres, Zé Ivaldo, se não era o Neres e o Luciano Castan. O Zé Ivaldo já tinha saído. O Neres, Luciano Castan e o Marlon. O Marlon só não foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro porque o Arana foi melhor que ele. Mas o William foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro terminou o campeonato com 23 gols sofridos em 38 jogos, a melhor defesa. E o Fernando Diniz simplesmente destruiu. O William não jogou mais bola com o Fernando Diniz, até hoje não conseguiu se recuperar. A defesa do Cruzeiro, que era dita como a melhor do Brasil, virou uma peneira. Ele cismou que o Cássio tinha que aprender a jogar com os pés. Eu até acho que o Cássio tinha que evoluir sim. Né? O Cássio, na minha opinião, aproveitando a deixa até para falar do Cássio, é um goleiro ultrapassado, um goleiro pesado, mal fisicamente, ele não evoluiu, é muito bom debaixo do gol, um grande goleiro lá nos meados dos anos 2000, lá na primeira até a metade da segunda década de 2000, foi sim um grande goleiro. Só que hoje é um goleiro ultrapassado, o futebol evolui, a gente tem que evoluir junto, assim é a vida. A vida da gente é assim, se você não adaptar com a evolução, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. E o Cássio ficou para trás. E essa que é a questão. Né? Então, gente, são coisas assim que a gente tem que começar a aceitar dos erros que cometeu. E o Fernando Diniz foi um grande erro. E o erro maior, aí eu volto lá no Matos, para juntar com o Pedrinho e juntar com o Fernando Diniz e fazer um pacote de erros, foi no dia 4 de dezembro de 2024, última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Cruzeiro sai daqui para jogar contra o Juventude em Caxias do Sul. E lá o Cruzeiro consegue ganhar do Juventude na última rodada. E o Fernando Diniz já sai daqui demitido. Já sai. A Itatiaia já tinha anunciado. Foi até o Thiago Reis já tinha anunciado que era o último jogo dele, que ele ia ser demitido, estava tudo certo. O Cruzeiro já corria atrás de outros nomes já eram falados, inclusive do Léo Jardim. Só que teve uma reviravolta, porque o Cruzeiro ganhou da Juventude na última rodada. Fernando Diniz foi para a sala de imprensa, na coletiva, ele acabou com a diretoria do Cruzeiro, falou mal do Pedrinho, falou do Matos, ele se impôs em cima da diretoria, e a diretoria, surpreendentemente, principalmente o senhor Alexandre Matos, experiente no futebol, ele engoliu aquilo calado, e no dia 5 de dezembro de 2024, ele vem anunciar que o Fernando Diniz continuaria. Ali deu para ver que tanto Matos quanto o Pedrinho só tinham dinheiro. Não tinha planejamento, não tinha nada. Aí começa a temporada com o Fernando Diniz, aí traz o Gabigol, que todas as atenções vai em volta do Gabigol, e aí ficou um pouco esse buraco. O Cruzeiro perde a temporada inteira nos Estados Unidos com o Fernando Diniz, o time não evolui nada. O Cruzeiro vai para aqueles 2 amistosos, empata os 2 amistosos, jogando mal, o time parecia um junta-junta, e as coisas não evoluem. E aí o que acontece? Um campeonato mineiro horroroso, gente. É um campeonato fraquíssimo. Se você juntar todos os clubes do Campeonato Mineiro, você tira só o nosso rival da capital e deixa o Coelhinho lá da capital, o América. Pode deixar ele, tira só o Atlético. Se você pegar os 12 times do Campeonato Brasileiro, tirando o Atlético, os outros 10 clubes, junta os 10 que não dá a folha salarial do Cruzeiro. Junta os 10, não dá a folha salarial do Cruzeiro. E o Cruzeiro conseguiu ficar em 5º lugar na classificação geral. 5º lugar. O Cruzeiro só foi para a semifinal porque ele ficou num grupo onde os times são praticamente semi-amadores. Horrível. O Cruzeiro não consegue fazer um jogo bom. O Cruzeiro não consegue ganhar fora de casa. O Cruzeiro teve 5 clássicos e não ganhou nenhum. Incompetência em cima de incompetência. Até que o Fernando Diniz é demitido no meio de um campeonato, depois de perder toda uma pré-temporada. Aí, quando o Diniz é demitido, começa a se ventilar alguns nomes, e o primeiro deles foi do Renato Gaúcho, mas entre os nomes estava também o do Léo Jardim. Naquele momento, eu estava torcendo muito que viesse o Renato Gaúcho. Por quê? Porque a gente já sentia que a barca estava indo para o alto mar. Já estava velejando de forma errada, sem bússola, sem direção. E eu via naquele momento o Renato Gaúcho, por ser um treinador brasileiro, um treinador mais polêmico, um cara que tem uma
um relacionamento com um jogador diferente, é um cara que bate de frente, é um cara grande, gigante, tem uma história dentro do Cruzeiro. Ele tem um perfil muito parecido de trabalho, o Renato Gaúcho, com o do Vanderlei Luxemburgo. Aquele estilo mais boleiro, aquele cara que conhece bem o vestiário, até por ser um ex-jogador. Eu achava que naquele momento, com as contratações que foram feitas e todos os erros que aconteceram com esses 3 itens que eu citei, eu entendi que naquele momento o Renato Gaúcho poderia ser, talvez, não sei se a solução dos problemas, né? Mas o cara que poderia minimizar ou maquiar alguns erros e ajudar o Cruzeiro a reagir na temporada e da sequência. Só que o Cruzeiro, né, não chegou no acordo, o Renato Gaúcho chegou a ser contactado, eu acho que a diretoria do Cruzeiro, assim como eu, entendeu que o Renato Gaúcho era o melhor nome, mas acabou não tendo acordo, isso faz parte do futebol também, e o Cruzeiro foi atrás do Léo Jardim, né? O Léo Jardim chega, o Cruzeiro é eliminado do Campeonato Mineiro, né? Ele chega, ele participa ainda de um pouco da campanha do Campeonato Mineiro, ele chega, se eu não me engano, no dia do clássico da primeira fase Cruzeiro e Atlético, ele assiste o jogo pelo camarote do Mineirão, a partir dali ele assume o primeiro jogo dele como comandante diante do Democrata lá em Sete Lagoas, o Cruzeiro perde o jogo pro Democrata, absurdo, mas o Cruzeiro jogou com time reserva, não interessa pelo investimento que o Cruzeiro tem, pelos nomes que aqui estão, pela história dessa camisa que o Cruzeiro tem ganhado do Democrata até com sub-20. Não, nem se compara. O salário do goleiro reserva do Cruzeiro não deve bancar a folha do Democrata, não. Deve bancar o ano do Democrata, o salário do goleiro reserva do Cruzeiro, tá? Tô falando do Gabigol, não. Que o Gabigol ganha no mês, o Democrata não arrecada em 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, tá? Mais ou menos assim. Então é uma situação muito complicada, é um absurdo o Cruzeiro, mesmo com um time alternativo, perder pro Democrata. Né? E as coisas não acontecem, o Cruzeiro vai para a semifinal, o Cruzeiro não consegue vencer o América uma vez. Gente, o América está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O América está na 2ª divisão. A gente está falando do América, não é do Palmeiras, não é do Flamengo, é o América Mineiro. Com todo respeito ao América, é um time modesto, de investimento pequeno, lá da Série B do Brasileiro. O Cruzeiro não conseguiu vencer uma vez, só que aí, a partir dali, começou a criar os defensores do Léo Jardim. Ele criou-se o cara é tão bacana, né, tão simpático, veio de fora. É incrível como que gringo tem moral aqui no Brasil. O Léo Jardim, pelos números que ele tem no Cruzeiro, se fosse qualquer outro treinador brasileiro, ele tinha caído, já tinha ido embora. Com números melhores do que o Jardim, Rogério Ceni foi demitido do Cruzeiro aquela vez, lá em 2019. Seabra saiu do Cruzeiro com números infinitamente melhores do que o Jardim. E por incrível que pareça, percentual de aproveitamento, até o Fernando Diniz tinha um aproveitamento melhor do que o Leonardo Jardim. Mas enfim, o cara é gringo, tá chegando agora, tem que dar moral, tem que esperar. Vamos esperar, tá tudo certo. Né? Daqui a pouco a gente vai falar nisso. Por enquanto eu falei aqui, de 3, né? Falei do Pedrinho, do Pedro Lourenço, falei do Alexandre Matos e falei do Fernando Diniz. Os 3 responsáveis pela fase atual do Cruzeiro. E agora vamos entrar no 4º responsável, que é o grupo de jogadores, que a gente não pode isentar. Por quê? O grupo de jogadores do Cruzeiro foi um investimento alto, os jogadores estão ganhando salários em dia, todo mundo recebendo em dia, tem toda a estrutura que um profissional precisa para trabalhar, toda a estrutura, a Toca da Raposa extremamente equipada, tudo que um profissional precisa para realizar um bom trabalho, o Cruzeiro oferece para os seus jogadores. E a grande maioria dos jogadores não tem nenhum jogador ali juvenil, não. A base do grupo do Cruzeiro são jogadores da nossa própria base, né? Poucos jogadores da base, e jogadores que têm história por onde foram. Pega o Dudu, o Gabriel Barbosa, o Cássio, o Matheus Henrique, o Wallace, o Matheus Pereira, jogadores experientes, jogadores que jogaram fora do país, já jogaram na Europa, já disputaram grandes competições, já jogaram em grandes estádios, já passaram por grandes pressões. Não tem nenhum jogador ali que veio do interior para tentar a vida no Cruzeiro, não. A gente está falando de jogador que já jogou Champions, jogador que já jogou Premier League, jogador que já jogou o Campeonato Italiano, jogador que já jogou e ganhou e fez gol em final de Libertadores, jogou e ganhou e fez gol em final de Copa do Brasil, jogador que foi campeão brasileiro. Então tem jogador ali que foi campeão do mundo, o caso do Cássio.
E aqui, então, não tem ninguém ali que está começando a carreira agora, não. Então, em momento nenhum também eu vi esse time ter atitude. O que falta desses jogadores também é atitude. Ontem, no jogo contra o Palestino, ficou evidente como que os jogadores estão sem atitude. Não consegue jogada individual. Ah, mas o time tá mal. Beleza, se o problema tá mal porque o técnico chegou agora, não deu tempo de montar um time, ele não participou da formação, não tem toda essa história. O treinador, ele é um intocável para a maioria da imprensa, para a maioria aí de grande parte da torcida, ele é um intocável. Então tá, então chama ali, ó, Dudu, Gabriel Barbosa, Matheus Pereira, o Cássio, o William. Olha só, o Fabrício Bruno, eu tô falando aqui, gente, jogadores experientes, jogadores campeões, jogadores de seleção brasileira. Todos esses jogadores são jogadores de seleção brasileira. Jogador que já jogou um jogo grande, jogo importante. Junta entre ele e fala, velho, vamos jogar a bola? Vamos fazer, porque a gente é bom, cara. A gente é bom, a gente sabe jogar, vamos jogar a bola? E faz o jogo acontecer. Faz o jogo acontecer, passa um pouco, usa o talento individual. Eu me recordo aqui, eu gosto muito dessa nostalgia de citar os anos 90, porque eu vivi os anos 90. E já teve muitas situações de um time grande como Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e outros não estar num bom momento. O momento não ser favorável. E sabe o que acontece? Tem dentro de campo alguém que pega a bola e coloca debaixo do braço e fala, eu vou resolver. E resolvia. O Cruzeiro vivia um mau momento na Libertadores de 97, eu vou até citar isso aqui daqui a pouquinho, onde o Cruzeiro, assim como agora na Copa Sul-Americana, perdeu os 3 primeiros jogos. Gente, e não compara time de 97 com esse time atual, não compara. E não compara porque são situações, primeiro, naquele momento, a Libertadores, a fase de grupo classificava 3, só um que era eliminado. Então ali estava mais tranquilo para o Cruzeiro. O Cruzeiro caiu no grupo que tinha o Grêmio, o Sport Cristal e o Aliança de Lima. O Grêmio classificou em primeiro, o Cruzeiro em segundo e o Sport Cristal em terceiro. Tanto é que o Cruzeiro pegou o Sport Cristal na final e fez o jogo da volta no Mineirão por ter feito uma melhor campanha na fase de grupos, né? Então classificava 3 naquele momento. Então é diferente, agora classifica só um. Segundo, aquele time, gente, tinha jogadores experientes como hoje, porém jogadores que resolveram individualmente. No momento que o Cruzeiro, as coisas não estavam dando certo, o Cruzeiro trocando de treinador, Paulo Autuori acabou de chegar, início de trabalho, sabe o que aconteceu? Se reuniu Palinha, Fabinho, Ricardinho, o Dida. Jogadores se reuniram e falaram, gente, vamos resolver o problema. E resolveram. O Cruzeiro foi lá pro Sul lá, e ganhou do Grêmio, lá, do líder de 1-0, no primeiro jogo do retorno da fase de grupo, e ali começou a alavancada do Cruzeiro. O Cruzeiro sabia que aquele jogo contra o Grêmio era a decisão do campeonato para o Cruzeiro, porque os outros 2 jogos contra os times peruanos eram no Mineirão, e o Cruzeiro tinha que passar por cima e passou. Aí depois, para a segunda fase, lá nas oitavas de final, o Cruzeiro pôde escrever os reforços, que foi o Wilson Gotardo e o Marcelo Ramos, e as coisas deslancharam. E também tinha o Dida também, que era um espetáculo, né? Diferente de hoje, né, seu Cássio? Diferente de hoje, né? Quando as coisas não davam certo lá na frente, o Dida resolvia lá atrás, segurava ali um pouquinho, ia para os pênaltis, e o Dida resolveu. Tanto é que o Cruzeiro passa naquela fase da Libertadores, as oitavas, o Cruzeiro classifica nos pênaltis, e nas quartas de finais não, mas na semifinal também classifica nos pênaltis. Então, das 4 fases de eliminatória, 2 são nos pênaltis, graças à competência de quem bateu, e o Dida também, né, que era um monstro. Enfim, né, então não compara agora. Então falta também nesse clube do Cruzeiro atitude, jogadores para assumir a responsabilidade. Quanto tempo o Cruzeiro não faz um gol de falta? Quanto tempo o Cruzeiro não faz um gol de jogada individual? Gente, o time do Palestino é muito ruim. É feio, como os outros 2 que o Cruzeiro perdeu também são. Os caras colocam a linha de 5 na frente da zaga, o nosso time não tem atitude de romper as linhas, não tem talento individual para chegar e romper a linha. Não consegue driblar os jogadores, não consegue o X1, hoje que é chamado de X1, né? Aquele 1 contra 1, o Cruzeiro não consegue fazer. O Dudu não faz, o Caio Jorge não faz, o Marquinhos não faz. Lautaro Dias. Gente, aquele cara é horroroso.
Pensa num jogador ruim, como que aquele cara joga no Cruzeiro? Ele tá no Cruzeiro, gente, tem 1 ano. Ele tem um gol com a camisa do Cruzeiro e não consegue fazer gol no Campeonato Mineiro. Como que insiste com esse cara? É incrível. Então, um grupo de jogadores precisa se explicar. É um grupo qualificado, é um grupo que caro, está custando uma grana para a diretoria do Cruzeiro, está custando uma grana para os cofres do clube, né, que o torcedor está fazendo a parte dele, está indo lá, está apoiando, lotando estádio, e os caras não correspondem dentro do campo. Então, tem que cobrar do grupo. Agora vamos para o quinto e último responsável. É o nosso treinador. Agora eu sei que muita gente vai até sair da live agora, porque que tem de gente que defende. Tô dizendo que treinador é ruim? Não. Tô dizendo que tem que mandar embora? Não. Porque até acho que agora, mandar o treinador embora, trocar de treinador agora, é assinar atestado de incompetência. Né? Não, eu acho que todas as ações devem ser feitas. Mas mandar o treinador embora não é uma das ações. Até acho que o Jardim tem qualidade, é um bom treinador, só que o treinador chegou na hora errada. É um treinador que veio de outro país, de uma outra cultura, e ele chega aqui para adaptar trocar pneu com um carro andando, gente, é muito difícil. É um treinador que deveria ter vindo lá no início da temporada, lá atrás, quando o senhor Matos e o Pedrinho foram cagão, e não demitiram o Diniz, lá no 4 de dezembro. Ali se demite o Diniz e traz o Leonardo Jardim, eu tenho certeza que hoje o Cruzeiro estava no outro patamar. O Cruzeiro tinha um time mais forte, mais competitivo e mais barato, porque o Léo Jardim já mostrou que ele não tem esse perfil de jogador midiático, não. Ele gosta de jogador operário. Até acho que combina mais com o Cruzeiro. Mas ele tem o percentual de culpa dele, sim. Se a gente for pegar essa fase do Cruzeiro e essa incompetência toda, transformar num bolo e dividir em frações, o Leonardo Jardim, com certeza, ele fica com a menor parte da responsabilidade. A maior fica entre o Pedrinho e o Matos, o grupo de jogadores ficam com boa parte, talvez ali 1% do nosso treinador, que também teve 32 dias de pré-temporada para treinar o time não evoluiu nada. O Cruzeiro não tem uma jogada ensaiada, o Cruzeiro não faz um gol de jogada de escanteio, não faz um gol de cobrança de falta, o Cruzeiro não tem nada, é só o que parece que a gente vê o Cruzeiro em campo. Eu falo, exceto o jogo contra o Bahia, que foi o único jogo sob o comando do Jardim que o Cruzeiro jogou bem, parece um monte. Sabe quando você vai fazer uma pelada de fim de ano lá na sua firma, lá na sua faculdade, lá no seu bairro, aquele casado contra solteiro, aquela coisa que a gente costuma fazer final de ano? Pois é isso que parece o Cruzeiro hoje, tá? Jogando. Não tem padrão de jogo, um time muito mal treinado, jogadores muito inseguros nas suas posições, sem alternativa, jogadores insatisfeitos, muda time demais, o time não tem identidade. Eu acho que o treinador está muito perdido. Ele pode ser bom treinador? Pode. Até acho que tecnicamente ele pode ser um grande treinador, até pelo currículo que ele tem. Mas na prática não está funcionando. Não está funcionando. Por que não está funcionando? Se eu tivesse a resposta, eu ia te falar que ia ser bom, né? Eu acho que é o que todo mundo está querendo. Mas não está funcionando, né? Então, daqui para frente agora, gente, tem que ter uma mudança drástica no Cruzeiro, tem que ter. O Marlon saiu, foi só a ponta do iceberg, era um jogador tomate podre, a gente sabe que era, mas tem outros aí. Eu acho que está na hora de dar uma oportunidade para o Otávio. O Cruzeiro tem como tradição, na sua história do futebol, né, na sua história de vitórias do futebol aí, o Cruzeiro tem como tradição formar bons goleiros. Recentemente aí, não vamos falar, eu vou até citar também o Dida, que chegou no Cruzeiro com 19 anos, quando ele veio do Vitória, porque ele fez um bom ano de 93 no Vitória, mas ele chega no Cruzeiro com 19 anos e aqui o Dida se tornou um dos maiores goleiros do mundo, né, através do Cruzeiro. O Fábio também, que começou os seus primeiros jogos profissionais aqui no Cruzeiro, lá em 2000 ainda, reserva do André, depois ele sai, tem uma passagem pelo Vasco e volta, faz uma história brilhante no Cruzeiro, mas aí tem o Gomes, você tem o Jefferson, você tem o Rafael, que hoje joga no São Paulo, são grandes goleiros que foram formados dentro do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem essa tradição de formador de goleiros. Então acho que o momento agora, aproveitar esse momento do Cássio, eu tenho um respeito com todo mundo.
Todo mundo, principalmente quem tem história. Quem tem história merece respeito. Ninguém chega onde está à toa, não. Todo mundo que chega onde está é por mérito. E o Cássio, ele tem muito mérito. Ele é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele é um goleiro, assim, que ele merece todo o respeito do mundo. Até em respeito à carreira dele, eu acho que é o momento de poupar o Cássio. Tirar o Cássio, de pensar aí no meio do ano, do Cássio dar uma volta, dar uma saída, buscar novos ares. Não deu certo no Cruzeiro, não está num bom momento, um mau momento do Cássio. Ele vem desde a sua saída do Corinthians, e eu acho que é o momento do Cruzeiro lançar um novo goleiro, e eu não vejo o Aragão, esse novo goleiro do Cruzeiro. Eu vejo o Otávio, goleiro da base, tem um DNA do clube, é um garoto muito jovem ainda, eu sei que é muito jovem, mas é muito talentoso, e é assim mesmo. E a oportunidade aparece, o menino da base tem que estar pronto, e eu acho que já deve começar a preparar o Otávio, eu acho que ele já está sendo preparado, né, que ele já está treinando com um profissional, para o Otávio ter sua oportunidade de jogar no Cruzeiro, e aí ter sequência também, né? E aí eu até acredito também que o Otávio, se ele tiver falhas como o Cássio está tendo, o Otávio, o torcedor vai ter um pouquinho mais de paciência com ele, até por ser um cria da toca, né? Mas o Cássio vem falhando demais, o Cruzeiro perdeu 3 pontos muito importantes contra o Bragantino por uma falha individual do Cássio. Ontem perdeu no mínimo 1 ponto, né? Poderia até ter vencido o jogo por uma falha também individual do Cássio. O Cássio vem falhando muito, o Cássio falhou no clássico contra o Atlético, o Cássio falhou na final da Sul-Americana, onde o Cruzeiro toma aquele primeiro gol, um gol que não pode tomar em final de campeonato, principalmente um goleiro com quase 2 metros de altura igual o Cássio. Então ele vem falhando muito, não sei se é falta de concentração ou se é questão física. Eu já tinha até feito alguns comentários em outras oportunidades, que eu acho o Cássio muito pesado, o Cássio muito lento, e outra coisa, é um goleiro ultrapassado, ele não quer se adequar ao futebol moderno, ele não consegue jogar com os pés, e isso deixa ele inseguro. Então eu acho que o Cássio já deu, chega, já está na hora de trocar o goleiro. Nessa barca aí o Cássio puxa, mas outros jogadores podem seguir. Eu acho que o Willian também já deu no Cruzeiro, é um jogador que a gente tem uma gratidão aí pela campanha que ele chegou e fez em 2023, mas é um cara também que não vai deixar história, não foi campeão pelo Cruzeiro. Eu já falei isso aqui várias vezes, só entra para a história quem coloca a faixa no peito. O Willian não colocou, teve oportunidade também na final da Sul-Americana, né? Estava naquele grupo e não conseguiu. Então, vida que segue, eu acho que é o momento também do Willian seguir a vida dele, o Cruzeiro seguir a vida dele, ir atrás de um outro jogador, talvez aí o Vitinho, lateral do sub-20, ser promovido, pegar uma experiência, aproveitar esse empréstimo do Fagner, e o Vitinho vir pegar uma experiência com ele, revezando ali na lateral direita, e quem sabe a partir da próxima temporada, o Vitinho mostrando capacidade também, né, mostrando que tem competência, assumir a titularidade aí, se tornar também o lateral direito do Cruzeiro. Precisamos contratar mais um zagueiro. Esse Gamarra não dá, devolve para o Atlético Paranaense, pede desculpa ao Atlético Paranaense e devolve. Não dá, muito fraco tecnicamente também. O Cruzeiro precisa de mais um lateral esquerdo para ser reserva do Kaique, para fazer uma sombra para o Kaique. Eu acho que tem que ser uma contratação um pouco mais expressiva para essa lateral esquerda. Sei que não está fácil encontrar lateral no mercado, mas o mercado sul-americano encontra bons jogadores, né? Quem sabe aqui no Brasil é mais difícil, mas às vezes no mercado sul-americano o Cruzeiro possa encontrar esse jogador, né? Eu acho que o Gabigol e o Dudu ainda podem render para o Cruzeiro. O Wallace já pode pegar a mochilinha dele e ir embora também. Já teve milhões e milhões de oportunidade, não aproveita, não joga, não consegue acertar no Cruzeiro. Não deu certo também. Existe aí alguns boatos que ele também não está feliz, que o Grêmio tem interesse. Se o Grêmio realmente tiver interesse no Wallace, não segura. Libera o cara, deixa o cara ser feliz, deixa ele seguir a carreira dele. É um bom profissional, a gente não vê ele em entrevista polêmica, a gente não vê ele, não tem notícia que ele faltou de treino ou que ele chegou no treino atrasado, pelo contrário, até então parece que é um bom profissional. Então, gente, tá na hora de mudar, é agora ou nunca, né? A temporada ainda não está perdida, a Copa Sul-Americana está muito difícil a classificação, o Cruzeiro está aí muito perto de escrever mais uma mancha negra na sua história, né? Depois do rebaixamento, foi a pior vergonha que o Cruzeirense já passou. Uma eliminação num campeonato internacional na primeira fase,
seria inédito também na nossa história. O Cruzeiro nunca foi eliminado numa fase de grupo de Copa Libertadores, nem de Copa Mercosul e nem de Copa Sul-Americana até então, e dessa vez pode acontecer a primeira vez. E isso seria muito triste para a nossa história, né? Mas faz parte, a gente tem que pensar também para frente, aprender com os erros, né? Agora a atitude tem que ser tomada, né? Usar essa janela do meio do ano, acho que blindar o treinador. Não é isso tudo, tá, gente? Ele não é o mega star dos treinadores, mas é o que tem, e eu acho que ele merece respeito, merece oportunidade, blindar ele, ouvir ele, trazer reforços pontuais para reforçar o time de acordo com a ideia de jogo do Jardim, fazer dispensas, negociar jogadores, desinchar o grupo, tirar as maçãs podres desse cesto que temos hoje, para que o Cruzeiro possa salvar a temporada. O que eu chamo de salvar a temporada? No mínimo uma vaga na Libertadores. E que pena que o Cruzeiro está muito mal na Sul-Americana, porque o caminho mais curto para chegar na Libertadores é através da Copa Sul-Americana. Né? É um torneio onde tem clubes com nível técnico muito baixo. Tá? Não acha que a Copa do Brasil é mais fácil, que não é. Copa do Brasil, o Cruzeiro vai pegar o Vila Nova agora no próximo dia 1º, no Mineirão, primeiro jogo da Copa do Brasil, da fase mata-mata. E o Vila Nova não acha que vai ser um jogo fácil, não. Tecnicamente, o time do Vila Nova é muito semelhante ao Palestino, talvez até um pouco melhor, que esses 3 adversários do Cruzeiro na Copa Sul-Americana na fase de grupo, gente, eles são um time de meio de tabela de Série B aqui no Brasil. São times fracos, times tecnicamente limitados. Então, assim, o Cruzeiro vai ter uma dificuldade muito grande contra o Vila Nova, vai vir um time aqui no Mineirão que vai segurar o Cruzeiro, vai fazer aquela linha de 5 ali atrás, vai ficar na retranca, sabe que o Cruzeiro tem dificuldade e o Cruzeiro precisa romper essa linha, né? Então vamos ver o que a gente espera, vamos aguardar. No próximo domingo agora a gente tem o Vasco às 18h30. Queria deixar um convite a todos vocês para acompanhar a transmissão do jogo na 3VL, eu vou participar da transmissão. Vai lá no YouTube da 3VL, com a narração do meu amigo Túlio Belotti. Mais uma vez, obrigado por vocês ficarem até aqui assistindo esse pré-jogo, né? Essa live, né? O pré-jogo vai ser domingo. Essa live aqui, vamos que vamos.